Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao nosso culto online, onde tenho certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida. Desde já oro para que essa voz que está chegando até você seja a voz do Espírito Santo entrando em teu coração, abençoando a tua vida, o teu lar. E desde já peço a você que tire esse momento para você realmente se entregar ao Senhor, tirar este dia, tirar esse momento que você está na tua casa e agora, para que você possa buscar ao Senhor de todo o teu coração. Às vezes nós temos um problema de ser um culto online, nós pensamos que não precisamos de dar a tamanha reverência a Deus pela qual Ele merece. Eu quero dizer a você que nesse momento, reverencie a Deus, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle na tua casa, né? E chame toda a tua família, reúna-se aí para você poder assistir esse vídeo, né? Que Deus vai estar falando ao teu coração. E desde já tenho certeza que o Espírito Santo já está entrando em tua casa e abençoando o teu lar. Desde já agradeço você estar nos permitindo entrar dentro do seu lar para poder ver esse vídeo. Mas desde já, antes de você estar permitindo esse vídeo entrar na tua casa, Deus está preparando esse momento para que você possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu separei um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 51, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Este salmo, queridos, de Davi era um momento que ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande, um dos problemas mais graves que ele estava enfrentando. E eu não sei qual dificuldade você está enfrentando hoje, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus que vai vir hoje ao teu coração, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar a melhorar, a sair dessa situação, a trazer paz para a tua vida, paz para o teu coração, alegria na tua casa. E peço a Deus que nesse momento você possa permitir o Espírito Santo agir na tua vida. Feche teus olhos, vamos estar orando e buscando ao Senhor nesse momento, para que Ele possa dirigir até você uma palavra no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, quero, Pai querido, entregar esse momento em tuas mãos. Nós estamos passando, este culto, ó Pai querido, online que nós estamos fazendo. Peça ao Senhor, meu Pai, que venha abençoar todos aqueles que estão agora, Senhor, assentado aí na sua casa, ou quem sabe de pé, Pai querido, assistindo esse vídeo. Peça ao teu Espírito Santo, Deus, que venha derramar da tua graça, da paz, através do Senhor, para que todo lar nesse momento seja abençoado pelo Senhor. Desde já, meu Pai, decreto, Pai querido, a vitória na vida dos teus filhos e decreto, ó Pai querido, a derrota de Satanás. Pai querido, quando eu digo a vitória da alegria, a vitória da paz, a vitória do amor, e que o Senhor, meu Pai, possa falar grandemente na vida dos teus filhos, ó Pai querido, através da palavra que virá logo após, Pai querido, através do louvor que será entoado ao Senhor. Desde já, meu Pai, entrega os teus filhos em tuas mãos e que eles venham se preparar nesse momento e que você venha se preparar nesse momento para a palavra, para aquilo que Deus tem para o teu coração. Assim eu oro, entregando você nesse momento nas mãos de Deus, e assim eu peço que você receba em tuas mãos agora aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós estaremos passando para um período de louvor, logo depois haverá uma palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Estamos nós aqui pra te adorar.
Estamos de volta, irmãos, para o nosso momento onde nós vamos estar ouvindo um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 42. A gente vai ler o versículo 11. Salmo 42, 11. Diz assim a palavra de Deus: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Senhor e Deus meu. Amém? Bom, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar refletindo nessa noite, eu acho que tem tudo a ver com o atual cenário que a gente tem vivido. Essa palavra tem como tema o que fazer em tempos de crise. Nós vemos o próprio salmista Davi aqui, quando ele começa a se lembrar de quando ele vinha com a procissão à casa de Deus, ele se lembra dos momentos alegres, onde ele estava adorando a Deus, cultuando ao Senhor, e as circunstâncias começaram a perturbar o seu coração ao ponto dele, na sua própria oração, dizer: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele mesmo dá um conselho para ele mesmo. Ele diz: Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, eu queria que a gente refletisse hoje sobre 3 atitudes que nós temos que ter em momentos de crise. A gente sabe que momentos de crise, de dificuldade, todos nós passamos, ou nós já passamos, ou estamos passando, ou nós vamos passar. O homem, ele está sujeito a essas coisas, não tem como fugir disso. A palavra de Deus nos diz que o sol ele nasce sobre o justo e sobre o injusto, então as circunstâncias da vida estão aí para todos, mas o que muda não é a circunstância vir ou não vir. O que muda é a nossa postura diante do momento de crise. E o Senhor me levou a refletir em 3 personagens bíblicos, onde a gente vai estar falando aqui nessa noite, e 3 atitudes que cada um deles teve e que foi fundamental para que eles passassem pelo momento de crise. E o primeiro personagem que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos é justamente acerca de José do Egito. A primeira atitude que nós precisamos ter é, no momento de crise, a gente precisa agir com prudência. A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis, capítulo 41, Gênesis 41, assim, olha, do versículo 1 até o versículo 4. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé, junto ao rio Nilo, e do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. A primeira atitude que a gente precisa ter num momento de crise, a gente precisa agir com prudência. A gente conhece a palavra de Deus e essa história é uma história muito famosa. A gente sabe da história de José, todo o trajeto que ele passou. José, ele era amado, ele era como se fosse o filho predileto do seu pai Jacó. E os seus irmãos invejavam ele por causa da postura que ele tinha diante do seu pai. O seu pai o amava mais do que os seus outros irmãos. E a gente vê que os irmãos de José, numa atitude de raiva, numa atitude sem pensar, os irmãos de José, eles pegam e tomam a decisão de matar José. E um dos irmãos, chamado Rúben, o primogênito, ele intercede por José e ele fala: não vamos matar nosso irmão não, para que não seja o sangue dele cobrado de nós. Vamos fazer o seguinte, vamos lançá-lo ele aqui nessa cisterna e vamos vender ele como escravo para os ismaelitas. E aí, ao passar aquela caravana de ismaelitas, levam José para o Egito, e a gente sabe da palavra de Deus, sabe que José foi parar na casa de Potifar, onde ele foi colocado como escravo, e depois ele se mostrou tão fiel a Deus e ao seu Senhor, que o seu Senhor o colocou como mordomo da sua casa. E a gente conhece a história, no auge da história de José, a mulher de Potifar vem e tenta seduzir José, e por José negar se deitar com aquela mulher, ele é lançado na prisão.
E depois de ser lançado na prisão, passado algum tempo, ele tinha uma postura tão boa, uma postura tão correta, que o carcereiro colocou ele como chefe sobre os outros presos. E a Bíblia vem nos dizendo que, após isso acontecer, 2 homens lá na cadeia, eles têm uns sonhos, que era o padeiro e o copeiro de Faraó. E José, ele dá a interpretação daquele sonho para aqueles 2 homens, e a interpretação ocorre exatamente como José falou. E a gente conhece a história, sabe que aqueles homens não se lembraram de José, mas depois de um tempo, o faraó do Egito, o rei do Egito, tem um sonho que perturba sua mente. E foi exatamente esse texto que a gente leu, onde Faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele vê que aquelas 7 vacas magras devoram aquelas 7 vacas gordas. E depois que aquelas vacas magras devoram as vacas gordas, elas continuam com a mesma aparência magra, como se não tivesse comido nada. E a Bíblia fala pra gente que Faraó ficou perturbado em sua mente e ele tentou descobrir de todo jeito a interpretação daquele sonho. E aí aquele homem que estava lá na cadeia com José lembra-se, poxa, e tinha um homem lá na cadeia que revelou para mim e para o padeiro o sonho, e aconteceu exatamente como ele falou. Chama ele que ele vai revelar esse sonho para o rei. E quando ele chega diante de Faraó, a Bíblia nos conta que José ele dá um conselho para o rei. Ele fala: rei, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, assim como as 7 espigas cheias e as 7 espigas mirradas do outro sonho que o faraó teve, elas estão tipificando 7 anos de prosperidade, 7 anos de fartura que virão sobre toda a terra, e depois 7 anos de fome, de escassez que virão também sobre toda a terra. E José, naquele momento, ele dá um conselho para Faraó. Ele fala assim: Faraó, põe alguém sábio e entendido que vá fazer um estoque, que vai estocar o alimento durante todo esse período, esse período da prosperidade, esse período das vacas gordas, para que quando vier o período da escassez, a gente não seja pego de surpresa e a gente tenha até para vender. E a Bíblia nos conta que assim foi. O faraó colocou José como essa pessoa que estava organizando isso, e a gente viu que aconteceu exatamente como José aconselhou a Faraó. Tudo isso aconteceu por quê? Porque um homem de Deus foi levantado e disse para o faraó, rei do Egito: haja com prudência. Vão vir 7 anos de fartura e prosperidade como a terra nunca viu. Naturalmente a gente pensaria: poxa, eu estou passando por um momento de prosperidade, de fartura. A gente pensa logo o quê? Não, eu vou gastar, eu vou esbanjar, eu vou aproveitar, eu estou num bom momento. Mas a Bíblia nos diz que a gente deve agir com prudência. E talvez essa seja uma palavra que encaixe para esse momento. A gente está, talvez, diante de uma situação que foge aos nossos olhos, foge ao nosso domínio. A gente viu que a Terra tem passado por um momento de perplexidade, um momento de dificuldade, mas a palavra que o Senhor está dizendo para a gente aqui nessa noite é: haja com prudência, haja com sabedoria. Nós temos recebido o conselho, presidente, ministro de saúde, as pessoas têm nos aconselhado: não saia de casa, não faça gastos desordenados. E às vezes a gente pensa: não, poxa, eu estou com dinheiro, eu estou aqui, estou seguro dentro da minha casa, não, eu só vou ali. Haja com prudência, haja com sabedoria, e certamente Deus vai nos conduzir ao fim que nós desejamos, se nós formos fiéis à sua palavra e agirmos com prudência. O segundo ponto que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 12. A gente não vai ler aqui para ganharmos tempo, mas esse texto está nos contando acerca da história do rei Josafá. E o rei Josafá era um rei que governava o reino sul naquele momento, e a Bíblia nos conta que vem uma ameaça diante do rei Josafá. O rei Josafá estava sofrendo perigo porque um povo estava vindo contra o rei Josafá, estava vindo contra a nação de Israel para lutar. E o rei Josafá sabia que o seu povo, por si só, o seu exército, não tinha forças suficientes para combater aquele exército. E a Bíblia vai nos contar que o rei Josafá ele toma uma atitude, ele decide buscar ao Senhor. O rei Josafá estava perturbado, por quê? Porque as suas forças não poderiam vencer aquele exército. Quando o rei Josafá se coloca a buscar ao Senhor, ele tem uma fala que é muito interessante. Ele fala, 2 Crônicas 20, 12, é o versículo que eu enunciei aqui.
Segundo Crônicas 20:12, ele diz assim: ó nosso Deus, não os julgarás ao exército inimigo, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E eu acho muito interessante isso porque o rei Josafá, ele é sincero diante de Deus e muitas das vezes as nossas orações estão cercadas de palavras que a gente ouve as outras pessoas falando ou palavras que a gente acha bonita, mas às vezes aquilo não expressa o que está dentro dos nossos corações. E o rei Josafá, quando ele se coloca diante de Deus, ele fala: Deus, eu sou rei sobre essa nação, mas eu não tenho absoluta ideia do que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força contra eles, mas os meus olhos estão postos em ti. E falando sobre isso, eu me lembro de um versículo que está lá em Isaías 50, versículo 10, que diz assim: quando tudo estiver em trevas e não houver luz nenhuma, firme-se sobre o nome do Senhor e fortaleça-se no seu Deus. O momento em que nós estamos vivendo é um momento difícil, sim, mas é um momento onde nós precisamos estar firmes com o Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós não temos mais acesso por um período de tempo, nós não sabemos quanto, nós não temos acesso à igreja, não podemos ir aos templos, não podemos pedir conselho uns aos outros pessoalmente, mas nós temos um Deus que ele é acessível. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus rendeu o seu Espírito lá na cruz do Calvário, a palavra nos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso está tipificando o quê? Que o acesso que só o sumo sacerdote possuía para chegar até Deus foi liberado para nós. Então nós temos esse acesso para chegar a Deus. Na sua casa onde você está, você tem acesso para chegar a Deus. Talvez você está tendo que trabalhar e você está no almoço aí, você está descolando um tempinho para assistir a reprise desse vídeo nas redes sociais. Separa esse tempo para buscar o Senhor, separa um tempo com a tua família para buscar o Senhor. É tempo de é tempo da gente se firmar no Senhor, é tempo da gente estar agarrado com Deus, firme com Deus, para que quando vierem os ventos, nós não venhamos a confiar na nossa força, mas que nós façamos como o rei Josafá fez, firmarmos sobre o Senhor nosso Deus. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E a palavra vai nos dizendo no restante desse capítulo 20 que o rei Josafá, quando ele foi para aquela luta, ele falou assim: não, nessa luta aqui, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente ir para lutar, vamos começar a louvar o Senhor. E eles começaram a adorar o Senhor e começaram a entoar cânticos ao nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Deus colocou emboscada no arraial dos Amonitas para que aqueles homens que estavam vindo contra Israel, eles mesmos ficassem caídos naquelas emboscadas. Eu não sei o que foi, não sei se foram ciladas, não sei se foram animais selvagens, não sei se os próprios homens lutaram uns contra os outros. Eu sei que quando o rei Josafá, depois de passar aquela noite toda louvando o nome do Senhor, com o povo de Judá, quando ele se colocou para ir para lutar contra os amonitas, ele olhou lá e só tinham cadáveres. O Senhor lutou pela nação de Israel. Se você se firmar no Senhor, o Senhor lutará as tuas guerras, o Senhor lutará as tuas batalhas e te fará mais do que vencedor no nome dele. Então, o primeiro passo, primeira atitude que a gente deve ter num momento de crise, agir com prudência, agir com sabedoria. Segundo passo que a gente deve dar é firmar-nos sobre o Senhor nosso Deus. E o terceiro passo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, a gente vai estar lendo o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: e mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Terceira atitude que a gente deve ter no momento de crise é ser um intercessor. E aí talvez pode parecer que esse terceiro ponto está completamente desconectado dos outros dois da pregação, porque você pensa: poxa, eu estou num momento de crise, estou inserido numa crise, passando por um momento de tribulação, e Deus quer que eu me posicione como um intercessor? Sim. A Bíblia nos conta na história de Jó que Jó ele era um homem reto diante de Deus, um homem íntegro, e Satanás se coloca diante de Deus e fala: poxa, Jó só te serve com integridade por causa de tudo que ele tem. E Deus permite que Satanás tire tudo aquilo de Jó para mostrar para Satanás que Jó servia a Deus de coração e não por aquilo que ele possuía. E a Bíblia nos conta que Jó lhe perde seus filhos, seus bens, várias coisas, e quando chega
diante dele, 3 amigos se colocam diante dele, ao invés de dar palavras de ânimo, palavras que levantem Jó, não, aqueles 3 amigos se colocam diante de Jó e se colocam como acusadores. A todo tempo eles acusam Jó dizendo: Jó, abandona esse teu pecado, larga essa tua iniquidade que Deus vai te perdoar. E Jó, ele se posiciona como inocente porque ele não tinha culpa naquela situação. E a Bíblia nos conta que Jó, durante todo aquele tempo, são 42 capítulos do livro de Jó, durante todo aquele tempo Jó permaneceu firme no propósito do Senhor e aqueles 3 amigos o acusando a todo tempo. E a Bíblia nos conta que no capítulo 42, versículo 10, fala que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele estava orando pelos seus amigos. Mesmo em toda aquela tribulação, mesmo em toda aquela dificuldade, Jó ele tirou um momento para apresentar aqueles 3 amigos diante de Deus. E a palavra nos conta que Deus tirou toda aquela enfermidade, tirou todo aquele momento ruim que Jó estava passando, quando Jó se colocou como um intercessor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Nós estamos passando por um momento de crise comum, ou seja, a crise que está atingindo as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, mas está atingindo a nós aqui também. E talvez a pessoa que esteja assistindo essa palavra já passou essa crise nesse momento de coronavírus, mas todos nós enfrentamos crise ao longo da nossa vida. E o Senhor deseja contar com a igreja nessa hora como intercessores. Deus ele vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu quadro, o teu cativeiro quando você se tornar um intercessor. Deus conta com a igreja nessa última hora para a igreja orar. Se tem uma instituição que tem poder para mudar o quadro circunstancial, não é a medicina, não é a polícia, não é os bancos, a igreja. A igreja tem acesso para chegar onde lugares onde a polícia não chega, onde o médico não chega, porque a igreja tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. A igreja tem acesso à oração e nós sabemos que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. A oração pega a mão de Deus e coloca sobre aquele problema e aquele problema é resolvido para a glória do Senhor. E o Senhor conta contigo, amado irmão, o Senhor conta comigo, para que nessa hora a gente seja levantado como um exército intercessor. O Senhor conta com você para orar. Apresente diante de Deus a tua casa, a tua família, apresente diante de Deus os teus patrões, apresente diante de Deus o prefeito, o governador, o presidente, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar e orar pelas autoridades para que a gente tenha paz uns com os outros e que a gente possa pregar a palavra de Deus livremente. Então ore, o Senhor está contando contigo para orar, o Senhor está contando contigo como uma voz profética que vai se levantar nesse tempo e vai falar: eu não me conformo com tal situação, eu não estou conformado a tal situação, mas estou aqui como embaixador de Cristo para trazer a vontade de Cristo a essa terra. Então, irmão, nesses momentos de crise que nós estamos passando, haja com prudência, haja com sabedoria. Se tem uma ordem dizendo para você obedecer, obedeça, seja prudente, seja cauteloso, não faça gastos desnecessários, seja cauteloso. Firme-se sobre o Senhor, esteja firme sobre o Senhor nosso Deus. É tempo de agarrarmos firmes com o Senhor e se levante como um intercessor. A palavra de Deus nos diz que a natureza, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo aí fora está esperando que a igreja de Deus se posicione como um exército valente para pregar e para dizer que esse mundo é do Senhor. Como nós lemos lá no início, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Feche os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Pai, eis aqui a Tua palavra, nós agradecemos a Ti por essa palavra que vem como um alento aos nossos corações, pois a Tua palavra, não o Maico, mas a Tua palavra traz conforto aos nossos corações, nos dizendo como nós devemos agir em momentos de crise. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha estar regando essa palavra nos corações dos meus irmãos e irmãs e que no nome de Jesus Cristo ela possa frutificar para a glória do Teu nome. Que o Teu povo seja abençoado, que o Teu povo seja edificado e esteja cada vez mais e mais próximo do Senhor. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a Tua igreja, abençoe a nação. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.